Olá, pessoal. Eu sou a Nilza Maria Bojiquian, estou apresentando o programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo que vai para o ar, e neste aqui a gente vai falar sobre as manifestações que estão ocorrendo lá nas universidades dos Estados Unidos em solidariedade ao povo palestino, né? A causa Palestina. A gente já falou aqui nos vídeos anteriores, não apenas sobre os últimos acontecimentos em Gaza, mas também sobre as relações dos Estados Unidos com Israel e com outras potências do Oriente Médio. Agora, neste vídeo, a gente vai mudar um pouquinho o foco e vamos aqui nos concentrar no que está acontecendo nos espaços universitários dos Estados Unidos, contra a política dos Estados Unidos para Israel e as consequências para o povo palestino, né, na medida em que essa violência escala, ah, né, por ações aí do governo israelense. A nossa convidada de hoje é a professora Michele Moraes de Sá Silva, que leciona na Faculdade de Estudos Internacionais da Universidade de Oklahoma, lá nos Estados Unidos. Muito obrigada, professora Michele, por estar aqui com a gente. Bom dia a todos e todas. Eu estou aqui de manhã nos Estados Unidos e Neuza também no Brasil. Queria agradecer ao convite da professora Neuza por essa oportunidade de estar aqui com vocês. É realmente um grande prazer. Como a Neuza disse, né, eu faço parte da Faculdade de Estudos Internacionais aqui da Universidade de Oklahoma, que é uma faculdade não só interdisciplinar, mas também com centros de pesquisa sobre vários países. Então, aqui eu sou uma das diretoras do Centro de Estudos sobre Brasil, mas não dou aula só sobre Brasil, na verdade, dou aulas principalmente sobre direitos humanos, políticas públicas e desenvolvimento internacional. E a faculdade, né, pelo seu caráter internacional, é justamente o lugar onde há outros centros de estudos, inclusive um centro de estudos sobre Oriente Médio. Então, nós somos, digamos, o loco, né, para essas discussões aqui na Universidade de Oklahoma. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Muito bom, a gente fica muito feliz de ter aqui. A gente fala com alguns professores aí dos Estados Unidos e essas reflexões que vêm daí, né, essas provocações para a gente também pensar aqui, elas são muito importantes, porque vocês estão dentro, né, do ambiente, estão vendo tudo isso que está acontecendo em loco e tem uma percepção que ajuda, que complementa muito o que a gente acompanha por aqui, né? Professora Michele, essas manifestações, como elas ganharam força, né, a despeito das abordagens pelas autoridades institucionais, né, assim, a gente tem visto isso nas últimas semanas, né? Isso vai ganhando uma abrangência grande, né? Sendo aí palco dessas intensas manifestações, né? Para muita gente que é mais novo, né? Não acompanhou isso já houve, né? Tem precedentes, né? Históricos, a gente sabe disso pelos relatos históricos da guerra no Vietnã, então, o que que isso provocou, né? Também manifestações dentro desses ambientes, né? E em várias universidades tem ocorrido nesse momento, né? Com estudantes pró-Palestina organizando aí acampamentos, né? Protestos, primeiramente, mas também aí com montagem de tendas e esses protestos, eles são bem abrangentes, as atividades são bem abrangentes, que eu quero dizer, envolvem aí atividades educativas e eles exigem também o desinvestimentos em empresas que são ligadas ao governo de Israel e, portanto, que estariam sendo associadas a um apoio ao governo, né, de Israel. E os manifestantes tentam pressionar de forma que a gente tem acompanhado por aqui, predominantemente pacífica, né? Vale ressaltar. Acho que isso, né, a gente vê alguns eventos aí de violência, né, nos últimos dias. Eu queria que você comentasse sobre isso, mas eu leio daqui que é predominantemente pacífico e o governo Biden. Então,
que demonstrou apoio a Israel, tem essa relação histórica com Israel, independente de partido no governo, né? Mas o governo Biden, ele demonstrou apoio a Israel, faz isso com o apoio também do Congresso para apoio de forças, né? Com tecnologia, com recursos, portanto, materiais aí muito importantes. Embora tenha essa preocupação aí com a questão humanitária, né? Distribuindo aí alguma ajuda e tentando pressionar o governo. Mas a pressão dos estudantes, dos manifestantes, é que o governo faça mais para conter esse derramamento de sangue, né? Essa violência toda que os manifestantes têm, inclusive, chamado de genocídio, né? Uma parte dessas manifestações também deram esse nome. Então, e é claro que a gente vê essa completa destruição no enclave palestino, né? E simultaneamente essas manifestações elas têm provocado também respostas institucionais variadas, né? Com algumas universidades tomando aí medidas repressivas contra os grupos de estudantes pró-Palestina, e essas medidas são, né, também muito fortes, né, estariam em desequilíbrio, né? A gente viu, por exemplo, na Universidade de Colômbia, que fica na cidade de Nova York, né, chamando a polícia para reprimir os manifestantes. A gente também viu na Flórida e no Texas as pressões das autoridades estaduais sobre as universidades, exigindo a desativação desses grupos de estudantes, né? E as universidades alegam preocupações sobre antissemitismo, insegurança nos campi, que é muito legítimo, né? Que obviamente isso tem que ser apurado se estiver, né? Se estivesse havendo isso, qualquer ato desse tipo seria intolerável e é compreensível, né? Claro. Mas o saldo aí nesse final de semana, se eu estou com os números certos, é de que tem números de cerca de 2.000 manifestantes presos em universidades em todo o país. Aí, então, eu gostaria que você nos ajudasse, né? Você que está inserida no ambiente universitário dos Estados Unidos, né? E que trabalha com temas de direitos humanos, né? Portanto, de assuntos que têm a ver nesse momento, né? Com essas manifestações. Eu queria que você nos ajudasse a dar primeiro, fazer um apanhado para a gente, né? Uma leitura do que está acontecendo de um modo geral aí. E como que você avalia tudo isso, né? Quais são os aspectos principais aí que você apontaria, né? Eu quero dizer, como que esse movimento ele ganhou essa força, né? Que eu falei no início, que a gente foi vendo ele crescer, é um movimento que cresce e a despeito de tudo que a gente tem visto também aí de resposta das autoridades institucionais. Muito obrigada, mais uma vez, a palavra é toda sua, por favor. Obrigada, Neuza. Eu acho que, enfim, você fez um relato bastante completo. Eu queria apontar, né, alguns elementos que talvez, para quem está vendo um pouco de longe, né, alguns elementos que não ficam tão evidentes, né? Eu acho que o primeiro deles é que a gente tem a dimensão do quanto essa é uma geração, a geração atual nos campos universitários, é uma geração que há muito tempo não vê protestos dentro das universidades, né? Embora, né, no longo prazo a gente possa remeter aos protestos contra a guerra no Vietnã, que foram muito importantes, né, o movimento de direitos civis, que também foi muito importante na década de 60, que acabou se combinando um pouco também com o movimento contra a guerra no Vietnã. A gente tem, de uma maneira não tão destacada, mas também com presença nas ruas e nas universidades, os movimentos pela paz e contra a guerra, à época, por exemplo, das guerras no Afeganistão e no Iraque, né? Então, alguma mobilização popular e universitária contra as guerras, mas eu acho que nada se compara ao que a gente está vendo agora, né? E principalmente numa geração que viu os protestos, né? Pelo Black Lives Matter há alguns anos, mas esses protestos não foram tão presentes dentro das universidades. O movimento de Black Lives Matter ele foi um movimento muito presente nas ruas,
mas com uma mobilização da sociedade civil e uma mobilização popular, né? Então as pessoas tomaram as ruas. Nos protestos de Black Lives Matter, alguns campos universitários foram palco, né? Então, se a gente pensa tanto em Berkeley quanto na própria Universidade da Califórnia, em Los Angeles, o movimento chega dentro do campus universitário, mas com essa escala, né? Há muito tempo não se via as universidades americanas serem justamente o espaço de mobilização e os alunos terem um protagonismo da mobilização. Então, isso é muito significativo, né? E é isso, é uma geração que não tem uma memória recente de protestos e não tem uma memória, inclusive, às vezes, na geração anterior, né? Você precisa remeter aos avós que participaram, né, dos protestos, às vezes, contra a guerra no Vietnã. Então, isso é muito significativo, né? É muito significativo, é uma retomada histórica depois de muitas décadas, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. O segundo elemento que eu destacaria é o fato de que, embora a gente veja esse crescimento, das ocupações nesse momento, na verdade, a mobilização estudantil ela já começou no ano passado. Então, desde, eu diria, dezembro do ano passado, final de novembro, na verdade, final de novembro do ano passado, e aí dezembro, mas desde já em novembro, ou seja, digamos, um ano e meio não, um mês e meio, né? Depois, do 7 de outubro, a gente já tem um início da mobilização de estudantes, e dos protestos pró-Palestina acontecendo nos Estados Unidos. Esses protestos começam também como protestos de rua, né? Uma chamada para a conscientização do público sobre os ataques que começaram já na faixa de Gaza, né? Imediatamente após o 7 de outubro e imediatamente após o ataque do Hamas. Mas o que acontece naquele momento é que a mobilização era uma mobilização de protestos pacíficos, mas não de ocupação, né? Então, o que tem de novo agora é a ocupação do espaço do campus, né? E os acampamentos que são estabelecidos. E eu atribuiria um pouco essa escalada que a gente está vendo agora, justamente ao fato de que, já no primeiro momento, os movimentos estudantis foram, de alguma forma, reprimidos pelas suas próprias universidades, né? Então, essa nova tática que os alunos adotam agora nesse semestre tem a ver com repressões que eles sofreram no semestre passado e que, portanto, inviabilizaram uma manifestação, né, que talvez pudesse ser considerada mais ordeira e mais pacífica, né? Então, no semestre passado, os alunos se deparam com inúmeras medidas tomadas pelas universidades, né? Organizações estudantis sendo banidas em várias universidades, inclusive na Universidade de Colômbia, né? Protestos sendo proibidos em algumas universidades, eventos sendo proibidos em algumas universidades, às vezes de maneira pública, às vezes de maneira privada, né? Então, algumas dessas proibições não ganharam a repercussão midiática, mas foram feitas diretamente com as associações, né? Ameaças feitas pelas administrações universitárias diretamente às associações, né? E isso, num primeiro momento, gerou uma desmobilização. Como vocês devem saber, o calendário de fim de ano nos Estados Unidos tem um pouco essa coincidência, né, do feriado de Thanksgiving, né, de Ação de Graças, que é um momento em que os alunos geralmente saem do campus porque eles vão viajar e visitar suas famílias. Na sequência, nesse calendário do ano passado, coincidentemente, o feriado de Ação de Graças já foi muito no final do semestre, então você teve uma semana de feriado, na sequência você praticamente teve a última semana de aulas e depois provas finais e depois recesso. Então, isso gerou uma coincidência, né, de atos repressivos, digamos, muito de bastidores das administrações com o final do semestre. E aí, na retomada do semestre anterior, do semestre posterior, né, a partir de janeiro, algumas universidades voltam em meados de janeiro, algumas outras voltam no final de janeiro, começo de fevereiro,
E aí os alunos se reorganizam, né? Mas se reorganizam de uma outra forma. E eu acho que esse crescendo que a gente observa agora é resultado de uma volta da mobilização, mas uma mobilização também coordenada, né, no país. Então, isso não aconteceu no semestre passado, porque cada organização estudantil, né, nas diferentes universidades foi fazendo seus eventos e foi tentando o que era possível, e foi meio que sendo silenciada de maneira individual. E aí, quando os alunos voltam nesse semestre, eles voltam de maneira coordenada, né? E eu acho que é isso que deu força para o movimento que se tornou nacional e que não teria sido nacional no semestre anterior, não fosse o fato de que eles foram reprimidos de maneira individual, né? Então, eles voltam de maneira coordenada, de maneira coordenada, digamos, não só no tempo, mas também nas suas próprias táticas, né? E aí que a gente vê as iniciativas de construção dos acampamentos, de ocupação dos espaços. Também um pouco mais para o fim do semestre, só que esse fim do semestre, dessa forma, ele tem um outro simbolismo, digamos, né? Bom, primeiro que dessa vez, nesse primeiro semestre do ano, a gente já não tem mais os feriados, então a gente não tem essas possibilidades de que os alunos não vão estar no campus. E a gente tem algo que é muito particular e muito especial dessa época, que são as formaturas. Então, as formaturas fazem com que, nas universidades em que os acampamentos não foram retirados, eles vão ser muito visíveis agora na formatura, porque é a época em que as famílias vêm para Família. poder participar das formaturas, né? Exato. Em algumas universidades em que a reação foi muito truculenta do ponto de vista da administração, tem a ver com a preocupação de se retirar os acampamentos antes da data das formaturas, né? Então é importante a gente ter isso em mente, e eu acho que isso foi muito claramente calculado do ponto de vista dos movimentos estudantis, mas também foi muito claramente calculado do ponto de vista repressivo das universidades, que não queriam que os acampamentos estivessem lá para as formaturas, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu estudo é o processo de difusão de políticas públicas. Então, para mim também, observar a difusão dos movimentos estudantis, a gente precisa olhar também, né, para a racionalidade, mas também para a forma coordenada em que os alunos foram capazes de atuar. E isso, obviamente, as plataformas online, né, possibilitam muito essa ação coordenada. Então, a gente precisa ter dimensão do momento, né, do timing dos protestos, até para entender o que pode acontecer na sequência, né? Porque uma vez que as formaturas aconteçam, o semestre acabe e comece o recesso de verão, que é um recesso longo, é possível que a gente veja uma diminuição tanto dos protestos quanto dos acampamentos. E, obviamente, as administrações das universidades estão contando um pouco com isso. Elas estão contando com o fato de que os alunos planejam, né, ocupar o seu tempo de verão com atividades extracurriculares, e é possível que isso vai levar a uma diminuição natural do número de alunos, tanto nos protestos quanto nos acampamentos. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para se ter em mente. Um segundo aspecto tem a ver justamente com essa mudança da natureza e da composição dos protestos, né? Então, se você olha um pouco, existem alguns sites que têm feito o monitoramento do número de protestos desde outubro do ano passado. E não apenas o número de protestos aumentou agora nos últimos meses, mas como aumentou também a composição desses protestos, e o número de alunos que compõem esses protestos. E aí, protestos tanto dentro, né, de universidades quanto fora das universidades. Então, os alunos assumiram agora um grande protagonismo, né, dentro do conjunto de protestos relacionados ao conflito, e aí, obviamente, né, que às vezes os dados não fazem essa desagregação entre protestos pró-Israel e protestos pró-Palestina, mas em ambos lados você tem uma forte composição de alunos, né, e isso é muito importante. A que a gente pode atribuir
esse protagonismo estudantil. Eu acho que a gente precisa também ter em mente os constrangimentos a que estão submetidos os não estudantes, né? Então, por que que no Black Lives Matter você tem a população em geral, vários tipos de indivíduos, né, nas ruas, e por que que os protestos pró-Palestina agora se transformam em protestos principalmente estudantis? Porque o resto do conjunto da sociedade está submetido a uma série de constrangimentos que os proíbe de participar desses protestos, né? Então, a gente tem, ainda no ambiente universitário, uma série de professores que foram demitidos, né? Seja pelas suas manifestações públicas, seja pelo seu próprio envolvimento em protestos, né? E embora na Universidade Americana a gente tenha esse instituto que a gente chama de tenure, né? Que é supostamente a estabilidade do professor, justamente para proteger a liberdade de cátedra e a liberdade de expressão, né? Então, o Instituto do Tenure foi criado na Universidade Americana para proteger o professor de qualquer tipo de perseguição política. O tenure não tem sido suficiente para proteger vários professores agora nesse contexto, né? Então, o professor dentro do ambiente universitário tem ficado absolutamente constrangido, para não dizer impedido, né, de se manifestar e de participar desse tipo de protestos. A mesma coisa com empresas, né? A mesma coisa com qualquer tipo de organização da sociedade civil que receba doações, né? Seja doações especificamente de doadores que não sejam amigáveis à causa palestina, ou seja, de doadores que tenham, por exemplo, uma preocupação de receberem retaliação porque estão doando para uma organização que se envolve em movimentos pró-Palestina. Percebe que tem toda uma cadeia, né, de uma cadeia silenciosa, né, de repressão, no fim das contas, em que as pessoas estão muito cautelosas e muito vigilantes em relação ao que elas dizem, ao que elas dizem por escrito, a como elas se manifestam publicamente e como qualquer né, movimento fora do compasso pode ser interpretado como um movimento que pode ser considerado como algo antissemita, né? E aí, e aí tem os estudantes, e os estudantes são, nesse conjunto da sociedade, talvez os que estejam em melhores condições de se manifestar, apesar de toda essa repressão que tenha sido estabelecida contra eles também, e o conjunto de casos de estudantes presos e estudantes expulsos de universidades, né? Então, não é que os estudantes não tenham nenhum tipo de repressão que tenha sido estabelecido contra eles. Mas a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, as universidades públicas e privadas são universidades pagas, né? E esse é um momento, e eu acho que isso também tem a ver, a gente tem que pensar no timing, né, dos protestos. Esse também é o momento em que os novos alunos estão escolhendo as universidades para as quais eles vão, né? Então, se não me engano, 1º de maio era o prazo em que os alunos precisavam declarar a sua escolha. Então, se por um lado os alunos têm esse constrangimento, né, de estarem correndo os próprios riscos, eles sabem também que a ação deles é muito impactante e tem muita consequência, né? Porque, por exemplo, no momento em que a gente vê a forma como a Colômbia reagiu aos protestos, enviando de maneira sem precedentes históricos, né? A polícia de Nova York para intervir no campus, os alunos novos que estão tendo que tomar essa decisão sobre qual universidade eles vão, isso é algo que eles vão levar em consideração, né? Como é que a universidade reagiria se eu eventualmente me envolver em algum tipo de protesto, né? Então, entender esse contexto social mais amplo é muito importante para a gente entender como os alunos praticamente se tornaram a única possibilidade de manifestação pró-Palestina, né? E ainda assim, né, diante de tanta repercussão e de tanta truculência. Esse é um ponto
né, que aí você fala bastante sobre time, né? Eu estou achando muito interessante porque essas visões aí que você trouxe, eu não, a gente não tem lido isso no jornal, porque a cobertura, ela é uma cobertura assim do que está acontecendo e lentes que estão um pouco desfocadas ou não conseguem enxergar tudo isso. Então, essas estratégias que estão sendo, então, os desdobramentos. Você fala lá que no ano passado logo que houve, né, que começou a escalada do conflito, né, a guerra, e que tinha aí já razões, né, ou pautas, né, para serem levadas e manifestadas, eles escolhem estrategicamente, começam a fazer aquilo naquele momento, aí já começa a ter também respostas e eles agora vêm com uma nova abordagem para, de certa forma, se manifestarem também refletindo aquilo pelo qual eles já tinham, né, aquelas regras pelas quais eles estavam agora restritos, né? E aí você fala desse protagonismo, eu concordo plenamente. Bom, professora Michele, por agora a gente encerra, então, o nosso primeiro encontro aqui. Eu tenho muito, muito mesmo a agradecer a sua colaboração. Foi um prazer imenso te conhecer aqui, né, diretamente. Eu acompanho seu trabalho, né, e é claro, admiro muito, né, a sua trajetória aí, né? Fico muito feliz do Brasil estar sendo representado aí no, né, nessa parte dos Estados Unidos, a parte conservadora, né? E sendo representada por uma brasileira séria e muito esperta, né? Assim, que vem com um know-how muito já importante. E, então, isso daí é motivo de orgulho mesmo. E a gente procura aqui trazer pessoas que estejam mesmo dispostas a compartilhar, né? Eu acho o conhecimento, não apenas aqui com a nossa comunidade acadêmica, mas também com o público em geral, sobre os Estados Unidos, especificamente sobre as políticas domésticas e a política externa dos Estados Unidos. E, professora, a gente ainda tem muito o que conversar, então fica aqui com a gente vai ter uma nova rodada de conversa. E, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, né? Mais um vídeo aqui, de conteúdo que eu considero muito importante, né? Com reflexões muito pertinentes aqui. Então, se vocês gostaram, deixa a gente saber disso, dê um like lá para a gente, compartilhe o vídeo e volte aqui para a gente, para acompanhar essa nossa nova conversa com a professora Michele Moraes Sais Silva. Até logo, logo, tá bom? Obrigada, Neuza. Até mais.